Olá pessoal, professor Wilson de volta agora com a nossa quinta aula de interpretação e compreensão de textos. O que eu vou fazer agora nesta aula? Eu vou mostrar para vocês os 3 erros mais comuns na hora de interpretar, de entender um texto. Então, a extrapolação. O que é extrapolar? É quando eu coloco ideias que não há no texto, a partir do meu conhecimento, daquilo que eu vivencio, aquilo que eu acho. Eu não leio adequadamente o texto e coloco ali ideias que não existem no texto. Então, extrapolação. Quando se acrescentam ideias que não estão no texto, seja por conhecimento prévio, porque eu conheço aquele assunto, saio deduzindo, e aí aquilo não está e nem remete à ideia no texto, seja por imaginação. Aí o cara viaja na maionese, né? Aqui é a verdadeira viagem na maionese. Redução é o contrário da extrapolação. Dá-se atenção apenas a um aspecto. Então eu não percebo o todo do texto, aquilo que a gente já discutiu, que o texto é um todo, e me detenho um detalhe do texto. Só que aquele ali é um argumento, por exemplo, e não a essência do texto. E a contradição, que pode acontecer também na hora de resolver, por exemplo, uma questão. Inclusive, eu vou mostrar agora na prática, nós vamos ler um texto, vamos resolver umas questões, e eu vou colocar aqui neste texto algumas observações que nos remetem à extrapolação, redução e contradição. Então, a contradição é muito comum, né? As pessoas acabam não lendo adequadamente, e se a questão for bem elaborada, o cara consegue, numa das alternativas, colocar aquilo ali, que é algo que contradiz, e a pessoa não se dá conta, porque ela formou aquela ideia. Certo, queridos? Então eu vou ler com vocês o texto, acompanhem, vocês vão ter aí o texto na tela, e nós vamos lendo, vamos fazer aquele processo. A primeira leitura, e depois uma segunda leitura. A primeira leitura, o acesso a... Muito bem, show de bola, macroestrutura. Segunda, acesso a muito bem, microestrutura. Então, ele é um texto um tanto filosófico, e aí vocês vão ver que na primeira leitura, o cara fala, meu Deus do céu, o que é isso que esse cara diz? Parece que eu não entendo nada. Depois a gente vai ver como é bem simples e a forma como ele estruturou o texto, bem legal. Então eu vou mostrando exatamente isso para vocês. Acompanhem então, vamos lá? Muito bem, queridos, vamos lá. O título então é As Verdades da Razão. Tem que ler? Óbvio, já vimos isto. As Verdades da Razão. Raciocinar não é algo que aprendemos na solidão, mas algo que inventamos ao nos comunicar e nos confrontar com os semelhantes. Toda razão é fundamentalmente conversação. Conversar, entre aspas, não é o mesmo que ouvir sermões ou atender a vozes de comando. Só se conversa, sobretudo só se discute entre iguais. Por isso, o hábito filosófico de raciocinar nasce na Grécia, junto com as instituições políticas da democracia. Ninguém pode discutir com Assurbanipal ou com Nero, e ninguém pode conversar abertamente em uma sociedade em que existem castas sociais inamovíveis. Afinal de contas, a disposição a filosofar consiste em decidir-se a tratar os outros como se também fossem filósofos, oferecendo-lhes razões, ouvindo as deles e construindo a verdade, sempre em dúvida, a partir do encontro entre umas e outras. Oferecemos nossa opinião aos outros para que a debatam e por sua vez a aceitem ou refutem, não simplesmente para que saibam onde estamos e quem somos. E é claro que nem todas as opiniões são igualmente válidas. Valem mais as que têm melhores argumentos a seu favor e as que melhor resistem à prova de fogo do debate, com as objeções que lhes sejam colocadas. A razão não está situada como um árbitro semidivino acima de nós para resolver nossas disputas, mas ela funciona dentro de nós e entre nós. Não só temos que ser capazes de exercer a razão em nossas argumentações, como também, e isso é muito importante e talvez mais difícil ainda,
Devemos desenvolver a capacidade de ser convencidos pelas melhores razões, venham de quem vierem. A partir da perspectiva racionalista, a verdade buscada é sempre resultado, não ponto de partida. E essa busca inclui a conversação entre iguais, a polêmica, o debate e a controvérsia. Não como afirmação da própria subjetividade, mas como caminho para alcançar uma verdade objetiva através das múltiplas subjetividades. Show de bola, né, queridos? Então, nós agora vamos para a segunda leitura. Um detalhe importantíssimo aqui. Observem, eu vou chamar atenção agora na segunda leitura, todos os detalhes do texto, os travessões, os dois pontos e a estrutura do texto, a estrutura argumentativa. Esse é um texto argumentativo. Então ele disserta, ele fala aqui, aborda um tema e traz toda uma construção argumentativa e depois nós vamos resolver as questões, tá bom? Então fiquem atentos, eu vou chamar a atenção a toda essa construção do texto. Fiquem ligados, tá? Vamos lá? Então tá, vamos lá, gente. Segunda leitura, título de novo: As Verdades da Razão. Observem os dois pontos, eu vou comentar tudo isso aqui à medida que a gente for lendo e acessando a microestrutura, certinho? Vamos lá então. Raciocinar não é algo que aprendemos na solidão, mas algo que inventamos ao nos comunicar e nos confrontar com os nossos semelhantes. Dois pontos. O que ele quer dizer com isso? Aqueles dois pontos nos mostram que o que vem a seguir vai ser uma explicação do que ele acabou de dizer. Ele vem sempre falando algo e explicando. Toda razão é fundamentalmente conversação. Então ele diz que raciocinar não acontece na solidão, sozinho. Nós raciocinamos, olha lá, toda razão é fundamentalmente conversação, na conversação. Ao confrontar com o semelhante, ou seja, na comunicação, é o que ele diz ali. Conversar não é o mesmo que ouvir sermões ou atender a vozes de comando. Agora ele explica o que ele quer dizer com isso, ó, só que ele não colocou dois pontos. Agora ele vem um próximo período e traz toda essa ideia. Só se conversa, e ele coloca entre travessões para chamar atenção a este fato, sobretudo só se discute entre iguais. Iguais. Ou seja, se eu estou ouvindo um sermão ou atendendo a voz de comando, já não é igual, porque uma pessoa está te dando um sermão, comandando, se é ele que a pessoa tem a voz do comando, é ela que manda, não é igual. Não, ele complementa o que ele disse antes. Por isso o hábito filosófico de raciocinar nasce na Grécia, junto com as instituições políticas da democracia. Ninguém pode discutir com Assurbanipal ou com Nero, e ninguém pode conversar abertamente em uma sociedade em que existem castas sociais inamovíveis. O que ele quis dizer com isso? O argumento que dá sustentação para o que ele disse antes, sobretudo só se discute entre iguais. Ou seja, Assurbanipal, Nero, imperadores mandam, é impossível discutir, não é igual, não há igualdade. E numa sociedade em que existem castas sociais inamovíveis, a tua casta é superior à minha, o que significa isso? Se a tua casta é superior à minha, tu é superior, então não existe igual, aqui é impossível. Afinal de contas, a disposição a filosofar consiste em decidir-se a tratar os outros como se também fossem filósofos. Dois pontos, de novo, ele coloca dois pontos e continua explicando. Vejam que cada parte da argumentação que ele traz uma explicação. O cara olha isso aqui, meu Deus, que coisa doida. Depois, quando começa a ler, começa a perceber na segunda leitura que ele está todo argumentado em cima de argumentações. Ele argumenta em cima da argumentação anterior, ou seja, ele explica a argumentação anterior. Olha, o que ele quer dizer? Decidir-se a tratar os outros como se fossem filósofos. Eu ofereço as razões, oferecendo-lhes as razões, e ouço as deles. E construo uma verdade. Sempre em dúvida, a partir do encontro entre umas e outras. O que é construir uma verdade sempre em dúvida? Sim, eu digo a minha verdade, a minha razão. Ouço a do outro. E a gente vai chegar a uma verdade. Porém, pode aparecer uma outra pessoa com uma outra verdade. Então existe uma outra possibilidade, existe, sempre em dúvida. Por quê? Porque não é uma verdade absoluta. Show de bola, né? Oferecemos nossa opinião aos outros para que a debatam e, por sua vez, a aceitem ou refutem. Então, eu vou dar a minha opinião, não tem que achar que a minha opinião aqui é verdadeira. É para entrar no debate e aí
pessoa pode aceitar ou refutar, ela pode entrar com argumento, não simplesmente para que saiba onde estamos e quem somos. E agora olha que importante isso aqui. E é claro que nem todas as opiniões são igualmente válidas. O que ele diz do aceito, refutem, ele retoma aqui. 2 pontos, agora ele vai dizer o que ele quer dizer com isso, ele vai esclarecer. Vejam que ele continua construindo a argumentação e explicando o que ele já disse. Valem mais as que têm melhores argumentos a seu favor. Então é óbvio, se uma ideia foi bem construída, com um bom argumento, ela tem um valor maior. E as que melhor resistem à prova de fogo do debate, com as objeções que lhe sejam colocadas. Então, no momento que eu apresento uma objeção e eu consigo derrubar, é óbvio que o meu argumento é mais consistente. Fantástica a argumentação do cara aqui, fantástica. A razão não está situada como um árbitro semidivino acima de nós para resolver nossas disputas. Então, não existe uma razão, uma verdade absoluta. Ela funciona dentro de nós e entre nós. Então, é o que eu penso e como nós vamos discutir isso. Não só temos que ser capazes de exercer a razão em nossas argumentações. Eu vou, claro, óbvio, eu vou exercer a razão na minha argumentação. Se eu acho que tal coisa é de tal forma, eu vou mostrar isso com argumentos. E aí diz assim, como também, aí vem a soma, o elemento coesivo, e agora, olha lá, abre o travessão para chamar a atenção a este ponto. E isso é muito importante, talvez mais difícil ainda. Devemos desenvolver a capacidade de ser convencidos pelas melhores razões. Ou seja, não ficar achando que a minha verdade é que é absoluta, que a minha verdade é que é verdadeira. Venham de quem vierem. É pior ainda, né? Aquele filho, né? Uma boa mãe tem razão, é ele que tem a razão. Putz. Então, é isso aí que ele está querendo dizer aqui. Eu tenho que aprender a aceitar aquela opinião, venha de quem vier. A partir da perspectiva racionalista, a verdade buscada é sempre o resultado, é óbvio, chegar a um resultado, não um ponto de partida. Não é uma verdade absoluta. Eu vou chegar a uma verdade que também não vai ser absoluta. E essa busca inclui a conversação entre iguais, olha lá o que ele disse no início, a polêmica, o debate e a controvérsia, ele falou tudo isso aí. Não como uma afirmação da própria subjetividade, o que eu penso do sujeito, mas como caminho para alcançar uma verdade objetiva, através das múltiplas subjetividades, através daquilo que cada um pensa. Juntamos aquilo ali e chegamos a uma conclusão. Fascinante, né? Fascinante. O texto fantástico, maravilhoso. Agora, há 4 questões. Há 4 questões a respeito deste texto. Vamos para a primeira, então. A primeira diz o seguinte. Depois nós vamos discutir esses erros da interpretação. Inclusive, a partir da questão também eu vou puxar isso aí. Número 1 diz o seguinte: considerando que o texto é construído a partir de sequências argumentativas, assinale a afirmativa compatível com o posicionamento do autor acerca do tema abordado. O que o autor pensa? Qual a opinião dele? O que ele diz no texto? Está muito claro isso. Diz assim, vamos ver, a letra A. A exposição de opiniões diversas implica a validação de cada uma delas. Não, ele não diz isso. Volta ao texto, vai lá. É só voltar ao texto, ele diz ali, bem simples identificar isso. Ele diz assim, e é claro que nem todas as opiniões são igualmente válidas. Pronto, tá aí, é uma questão de compreensão, tá lá no texto. B. A conversação e o raciocínio são ações que se opõem em determinado contexto. Ele nunca falou isso. Muito cuidado com isso. Que tem que tomar cuidado com a contradição. Olha lá, ele diz, raciocinar não é o que aprendemos na solidão, mas é o que inventamos ao nos comunicar com toda a razão. É fundamentalmente conversação. Ele está te dizendo exatamente isso. Então, cuidado aqui. Se eu não li direito, eu posso me perder. E outra coisa, isso aqui não é um teste de memória, pelo amor de Deus, o texto está lá, volta, retoma a parte, se houver dúvida, retoma a parte em que há dúvida. B, refuta, absurdo. C, através da exposição de opiniões e sua confrontação, busca-se a verdade como resultado. Pim-pom! Coisa mais amor, está aqui a resposta. Através da exposição de opiniões e sua confrontação,
busca-se a verdade como resultado. Ele diz isso. Está lá bem claro no texto. D. Em uma sociedade em que as práticas e ideias não demonstram flexibilidade, o diálogo aberto se torna um agente transformador. Cuidado com a D. Assim como a B, a bola ali, B de bola, era um perigo, porque a contradição ali, porque a ideia é oposta. Se eu não entendi bem, eu posso pensar isso, da B. Né? Olha o que acontece com a D. A D é um problema muito sério também. Em uma sociedade em que as práticas e ideias não demonstram flexibilidade, o diálogo aberto se torna um agente transformador. E aí eu posso achar que é exatamente isso. Ah, não, mas eu acho que numa sociedade em que as práticas não demonstram... Está na hora de conversar. Não, mas isso é o que tu dizes. De acordo com o texto, ele não diz isso, ele diz o contrário. Então isso aqui é uma contradição. Ao mesmo tempo em que eu imagino que eu quero que seja isso, eu acabo criando aqui uma ideia oposta que há no texto, ele não diz isso. Entenderam? Problema sério aqui. Bem elaborada essa questão, muito bem. Então, se não houve uma leitura adequada, aí uma possibilidade das pessoas se atrapalharem, né? Mas eu achei que poderia ser, por quê? Porque não leu. Bem, não tem como. Letra C, Canadá é a resposta, as outras é impossível. Certo, queridos? Número 2. De acordo com os recursos e a estruturação textual utilizados, é correto afirmar que o texto apresentado tem por objetivo principal o que se quer com esse texto, o que o autor quer dizer com esse texto, o que ele quer fazer com esse texto, qual foi o objetivo dele. Olha só, vejam como começa cada uma das alternativas. Com um quê? Com um verbo. Muito bem, ó. Organizar, persuadir, expor, discutir. Então, normalmente é isso que acontece. O objetivo aparece introduzido por um verbo. Então vamos lá. Organizar informações pertinentes de modo objetivo. Não, ele não organiza informações. É um texto montado totalmente com base em argumentações, em argumentos. Então não há organização de informações. E aí está fora. Mais um detalhe, de modo objetivo, este texto trata o assunto de um modo objetivo? Não, é óbvio que não, é totalmente subjetivo. Mas não, ele não diz eu, não, subjetividade não quer dizer eu. Ele diz ali, ó, raciocinar, parará, só se conversa, por isso, babá. Olha só, aí ele vai, apresentou essa argumentação, ó, é algo que aprendemos. Mas algo que, não é algo que aprendemos, mas algo que inventamos, nós. Ao nos comunicar, ele se inclui. Então ele está ali, é ele que está dizendo isso. Oferecemos nossa opinião, eu, você, todas as pessoas. Então ele se coloca como parte disso. Com certeza, totalmente subjetivo. A opinião dele, isso é o que ele pensa. Como é que seria o objetivo? O fulano diz. O cicrano diz tal coisa, segundo a teoria tal, segundo o autor tal. Mas ele não fala isso, tudo que ele diz é a opinião dele, tá bom? B. Persuadir o leitor. Claro, um texto argumentativo tem o objetivo de persuadir o leitor. Perfeito, aqui está ótimo. Mas calma que não terminou. Convencendo-o acerca da ideia defendida pelo articulista. Posso refutar a B? Posso? Claro que não. Persuadir o leitor, sim. O que é persuadir? Não é convencer a respeito de uma ideia? Então, ele só complementou o que ele disse antes. Não posso refutar a B de modo algum. Deixo com um pinguinho do lado. Tu achei esquisita? Tudo bem, vamos para C. Expor o ponto de vista do autor. Claro que sim. Expor o ponto de vista do autor. Exatamente. Muito bem. Ótimo. Só que não terminou aqui. Em um texto predominantemente objetivo. Objetivo. Fuzilou. Ferrou. Não, o texto é subjetivo. Então, refuta a C. Discutir as reações do ser humano diante das angústias existenciais vividas no século XXI. E aqui viajou na maionese. Aí é aqui... Realmente o cara extrapolou
Não tem nada a ver. Entenderam o que é uma extrapolação? Vejam que o cara que montou essas questões pensou exatamente nas possibilidades, nos 3 maiores erros na interpretação, na compreensão do texto. Então essa D aqui é uma extrapolação. Mas não está discutindo. Gente, ele não está discutindo. Aí o cara viaja, ele acha que é isso aqui, ele sai deduzindo, ou seja, ele não fez a leitura adequada. Então, mas persuadir o leitor, alguém elaborou isso aqui, gente. A melhor resposta é a B, com certeza. Pode não ter sido assim, mas por ponto de vista não teria ficado melhor. Mas o cara quis montar isso assim, então não vai discutir. Não vai chegar a lugar nenhum. O fato é que nós conseguimos refutar A, C e D principalmente. Então, com certeza, a letra B, Brasil, tranquilo, questão boa, bem tranquilinha. Certo, queridos? Ficou claro aí? Conseguiram identificar essa história de extrapolação, redução, contradição? Bem legal isso, Vamos ver, vamos mais adiante. Então, agora, 3. Os termos destacados em não como afirmação da própria subjetividade, mas como caminho para alcançar uma verdade objetiva, através das múltiplas subjetividades, no terceiro parágrafo. Indicam, respectivamente, uma relação de... O que é isso? Uma questão que trata lá dos elementos coesivos. O que esses elementos, nesse caso ali do mas, uma conjunção do para a preposição. Elementos coesivos que estabelecem relações semânticas dentro do texto. Então, o mas pode ser uma ressalva, uma oposição, mas nunca uma explicação. Até poderia ser uma adição, tem que tomar cuidado. Mas aqui não. Então, não como afirmação, mas como caminho para alcançar uma verdade. Então, uma relação de oposição. Para alcançar, o que o para traz aqui? Não entendi. Explicação? Não. Uma finalidade, a fim de alcançar, com o objetivo, com a finalidade de alcançar. Coisa mais amor. Muito bem, letra B, Brasil. Resposta, questão show de bola, fácil. É tranquilo aqui. Relacionou a questão gramatical, a estrutura interna do texto, os elementos coesivos, olha só, fantástico. E a número 4, aquela bendita questão de referência. Olha só que show! Diz assim, número 4. A partir de mecanismos linguísticos que permitem uma sequência lógico-semântica entre as partes do texto, identifique a referenciação, o referente, corretamente estabelecida quanto ao destacado em. E isso é muito importante e talvez mais difícil ainda. Qual é a referência de isso? O pronome isso se refere a quê no texto? Cuidado. Muito cuidado aqui. Por quê? Porque isso, se nós avaliarmos na questão gramatical, isso é o quê? Anáfora. Isto é catáfora. Porém, não se esqueçam, eu comentei isso, nem sempre o autor leva em consideração essa diferença. E eu não posso simplesmente fechar os olhos e simplesmente ir lá e colocar como anáfora. Inclusive, o cara que montou essa questão foi muito esperto, muito inteligente. Por quê? Essa questão eu não resolvo aqui, eu tenho que voltar ao texto. Então, vamos voltar ao texto, no terceiro parágrafo, que diz o seguinte, olha lá, diz assim, não só temos que ser capazes de exercer a razão em nossas argumentações, como também... Lembram a soma? Como também. E isso é muito importante e talvez mais difícil ainda. O que é importante e mais difícil ainda? Isso. Isso o quê? O que eu disse antes? Não, criatura! O que diz depois? O que é mais importante e muito difícil? Devemos desenvolver a capacidade de ser convencidos pelas melhores razões. Venham de quem vierem. Mas não deveria ser isso. Deveria, mas o cara não seguiu. Mas não tem como anular a questão. Não, cara, ele não está discutindo a questão gramatical, está te perguntando o referente. Então, cuidado. Com certeza. E olha como é que o cara fez. Olha que ele colocou a capacidade de exercer a razão em nossas argumentações. Isso é o que diz antes. Está errado. Olha onde está a resposta. Letra D. O desenvolvimento da capacidade de sermos convencidos pelas melhores razões. Olha só, show de bola, uma questão maravilhosa, muito show. O cara aproveitou lá a estrutura do texto e conseguiu fazer isso aí, certo? Então,
muito importante que vocês percebam como se estruturaram essas questões, tudo que envolveu. Eu acho esse texto muito legal porque ele envolve tudo que nós vimos. Né? Muito bem, então agora vamos retomar o que nós vimos neste texto, só uma abordagem mais genérica para encerrarmos esta aula. Certo, queridos? Então, a extrapolação, vimos os exemplos de extrapolação, aquilo que está além do texto, não está lá no texto, o cara pode ter viajado na maionese, quem elaborou, o autor das questões, soube explorar bem isso. Né? Redução, por exemplo, ele poderia perguntar do que trata o texto, e a gente vai ver ali algumas coisas, né, do que trata o texto. Por exemplo, trata de como se discutia na Grécia, como era a argumentação na Grécia. Não tem nada a ver com isso. Então eu posso fazer uma redução simplesmente colocando uma ideia básica que tratou no texto, mas não é daquilo que trata o texto, simplesmente um dos argumentos, uns argumentos secundários. E a contradição também mostrada ali para vocês. Fácil, tomem cuidado à leitura. O que faz com que eu evite esses probleminhas é a minha leitura adequada. Percebemos? Fizemos todo o acompanhamento ali, mostrei para vocês como as coisas se constroem. Certo, queridos? Show de bola! Muito bom estar com vocês. Não se esqueçam de dar o gostei se gostaram, obviamente. Importante para nós. Compartilhem as nossas aulas, é a forma de nós mantermos este trabalho com aulas totalmente gratuitas, com toda a qualidade, com todo o carinho que fazemos para vocês. Então compartilhem o nosso material, importantíssimo isso. Certo, queridos? Até a próxima!